Estamos começando mais um episódio do podcast Liderança há 30 anos, diretamente do Expo Center Norte, em São Paulo, onde acontece a Infra FM 2025. E neste episódio estamos recebendo convidados para lá de especiais, o Christian Cândido, gerente executivo de Facilities da Casas Bahia. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. E estamos recebendo também o Josimar Castro, coordenador de Facilities das Casas Bahia. Seja muito bem-vindo, Josimar. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Prazer recebê-los aqui. Vou falar um contexto rápido aqui da Casas Bahia, parceiro da liderança, né? Uma companhia que conta com mais de 1.000 lojas, mais de 20 centros de distribuição e 2 escritórios. São mais de 27 mil colaboradores, muito próximo ali do que a liderança também tem hoje, de 32 mil colaboradores, gigantes aí, nacionais, né? E cerca de 2.500 apenas na sede, né? Então tem bastante facilities, bastante terceirização aí em todo esse processo. Vamos conhecer um pouquinho mais os nossos convidados então, começando pelo Christian. Fala um pouquinho aí sobre você para que o público que nos assiste aí nesse podcast possa te conhecer também. Bom, bacana. Bom, já fiz o agradecimento inicial. Bom, eu estou na companhia há 25 anos, esse ano completo 25 anos. Atualmente cuido das áreas de prevenção de perdas, segurança patrimonial, toda a parte de tecnologia e segurança, a parte de investigação, facilities. Sou formado em administração, mas tenho várias especializações, finanças, controladoria, auditoria, segurança privada, direito criminal. E sou apaixonado pela companhia e é muito bom a gente poder cuidar das pessoas, né? E Facilities é uma área que me incentiva, me motiva muito poder contribuir e ver as pessoas felizes, né? Então, desde 2023 eu estou cuidando dessa área. É uma área que está conosco e a gente tem muito orgulho de poder contribuir com a companhia. Já vai para 3 anos de experiência vai aí para 3 anos aí na... Legal. Josimar, vamos conhecer um pouquinho mais a tua história. Opa, aí. Bacana. Sou Josimar Castro, tenho 14 anos de companhia, né? Comecei na companhia na área de prevenção de perdas e aí há 2 anos e meio mais ou menos, né, na área de facilities, apoiando o Christian, principalmente nas atividades em loja. Sou administrador por formação, tenho também pós-graduação em riscos e compliance. Legal. Bacana. E sobre facilities em si, a gente conheceu um pouquinho ali, lógico que brevemente o currículo é muito maior, né? Tem toda uma história antes também dessa questão do facilities. Mas para quem está nos assistindo aqui no podcast, quer entender um pouquinho mais de como funciona esse setor de facilities e a atuação de vocês, da Casas Bahia, conta um pouquinho para a gente, Christian. Bom, a estrutura ela é bem robusta, né? Então, hoje a gente cuida de toda a parte de limpeza das lojas, do centro de distribuição, dos escritórios, que são escritórios bem grandes, né? Cuido também da parte de foods, restaurantes. Então nós temos restaurante nos centros de distribuição, a parte de controle de pragas, resíduos, e a companhia também tem um programa muito legal que a gente chama de Reviva, que é um programa de reciclagem de resíduos sólidos. É um programa que a gente ajuda aí mais de 200 famílias, também está dentro da estrutura de facilities, né? Isso é mais próximo à sede ali, esse projeto? Isso permeia toda a organização. Então, as lojas, né? Então, tudo aquilo que a gente gera de resíduo nas lojas físicas, no centro de distribuição, eles retornam na logística reversa e a gente depois reverte isso em material para revenda em prol das famílias. E Legal. A gente acaba ajudando também o meio ambiente, né? Isso é muito bacana. Que bacana. Pensar nas pessoas também, né, Josimar? E é isso que você falou, né? É uma mega estrutura, né? São mais de 1.100 lojas, né? São mais de 3.000 prestadores de serviço, né? Entre segurança, prevenção e facilities, né? E o legal é que a forma da gestão do Christian, né? É de segmentar, né? Então hoje eu cuido de facilities loja, né? E mergulho nessa operação. Ele tem uma outra coordenação para mergulhar no mundo de facility CD, né? Por conta das particularidades, por conta, né, do tipo de público e os ambientes, né? E também o legal de tudo isso é a parte da gestão financeira. Então hoje eu não me preocupo com isso para de fato mergulhar, né, nos problemas, no operacional e deixar, né? E a gente consegue ter uma liberdade de tocar o operacional sem se preocupar com a área financeira que ele segrega. Então é uma divisão que ele faz para a gente conseguir tocar todas essas áreas, né? Legal. Além de facilities, segurança, prevenção, como ele comentou. É tudo muito bem organizado, né? Então, Christian, podemos falar que são pilares ali, né? Conta um pouquinho mais pra gente. São pilares, né? Você imagina que a gente cuida desde assuntos mais críticos a assuntos que são mais interessantes, né?
falando um pouquinho aqui das viagens, né? Os viajantes que estão aí nas nossas lojas, nos nossos CDs, que precisam estar acompanhando as operações. Então a gente está conectado no dia a dia com toda a operação. Então tudo que você imaginar de serviços, ele passa pela mão do nosso time de facilities, né? E é muito bom porque a gente consegue entender a necessidade, como a gente tem muito tempo e conhece o negócio, a gente tem essa sensibilidade de como a gente também ajuda, né? No final das contas, a gente quer que o cliente esteja na nossa loja, a loja seja limpa, ele se sinta bem e a gente consiga, claro, fazer a venda, que é o nosso objetivo, atendendo a expectativa do cliente. E essa parte do Loja Limpa conta com a liderança E daí. nessa parte da loja limpa, a liderança é um parceiro estratégico super importante, né? E a gente já tem uma boa experiência, uma mega estrutura que a liderança tem. Então a decisão até pela liderança por conta de toda essa entrega que ela fez, né? E que tem feito também nesse novo processo que iniciou com a gente. Aí o Christian Josimar te convidou ali, depois de um período, para você contribuir em toda essa parte aí também. Isso, perfeito. Estava no desafio de prevenção, então ele me trouxe esse desafio de assumir facilities, né? Era uma área inicialmente que a gente fala que estava um pouquinho desorganizada, era uma área que, como tinha o financeiro junto, não focava na experiência do cliente. Então, era uma área para manter, né, funcionando as coisas e apagar incêndios. Então, essa divisão que o Christian fez de separar o operacional do financeiro. Então, cheguei na área fazendo um walkthrough de todo o processo, né? E fazendo levantamento de todas as bases, de indicadores, o que a gente tinha visão. E algo que o Christian até pode comentar é a questão da dificuldade de ter informação para tomada de decisão, para acompanhamento da operação no dia a dia. Então, esse foi o principal objetivo, né? De fazer todo esse mapeamento, entender as atividades. E aí o Christian pode comentar um pouquinho dos desafios que a gente teve. Digamos que já funcionava, mas precisava de alguns ajustes pontuais ali, né? Eu vou dizer para você que a área estava meio que no piloto automático. Então, não tinha uma visão estratégica do negócio e um pouco distante da operação, né? E você sabe bem, né? Você está nesse segmento há muito tempo e sabe que nós somos prestadores de serviço, né? Mesmo estando do lado de cada mesa como tomador de serviço, nós temos que ser a ponta da linha na comunicação da necessidade do nosso cliente interno, né? E quando a gente recebeu essa área, ela não tinha essa sinergia com toda a nossa operação. Então, acho que o grande desafio aqui foi sair do piloto automático, criar mais inteligência para a gente tomar as decisões com assertividade, né? Então você imagina que a gente não tinha uma visão do nível de serviço das lojas, né? Qual era a opinião do nosso cliente em relação ao serviço que a gente estava prestando, né? E aí quando o Josi veio para cá, ele veio com esse desafio de tirar do piloto automático, entender bem do negócio, afinar, criar uma governança, que é outra coisa que me incomodava muito. A gente não tinha indicadores de direcionamento, né? E eu gosto muito de ter visão de como é que as coisas funcionam e como é que o comportamento, qual é a evolução desses indicadores. A gente não tinha. Então, tudo isso eu convidei o Josi e ele aceitou, né, Jô? Prontamente o desafio para estruturar toda essa parte de organização, de indicadores e tirar um pouco aquilo que não era atividade de facilities, né? Então, um exemplo que o Josi trouxe aqui, a questão dos indicadores financeiros, né? Deixar de focar naquilo que é o mais importante. O mais importante é realmente entender a necessidade, atender essa necessidade e a gente ter constante interação com o time de operações. E é um super desafio, né? Porque é uma mudança de cultura dos colaboradores que já estão acostumados com determinados processos e fazer essa mudança e fazer eles entenderem a importância deles se aprofundarem na operação, estar mais junto do cliente. Aí o cliente, a gente fala, clientes internos são gerentes de lojas, coordenadores e gerentes regionais, os diretores, né? E também ter essa cultura de dados, né? Então foi um super desafio inicial. Mas com essas simples mudanças que o Christian fez, né, trouxe uma eficiência operacional muito grande na operação. Legal. A gente ressaltou aqui na nossa pesquisa, né, dois grandes desafios, Christian, que vocês tiveram lá no passado, com relação à otimização e melhoria na gestão de contratos. Como é que foi implementada essas melhorias? Esse foi um desafio muito grande, né? Então, o cenário macroeconômico brasileiro, um cenário muito desafiador, e a companhia nos trouxe um desafio de
como é que a gente otimiza esses recursos, né? Então, quando a gente começou esse trabalho de organização, ali o objetivo era é, colocar a mão de obra, né? Colocar os recursos de acordo com a necessidade, olhando também para a redução de despesa que a gente tinha, né? Então, essa evolução de ter a visão adequada do nível de serviço, ela nos trouxe uma possibilidade de você olhar lojas com tamanhos muito parecidos que tinham uma discrepância muito grande de recurso, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tinha metade da mão de obra terceirizada e outra metade ela era própria, né? Então, ficamos ali numa situação de decisão para terceirizar toda essa mão de obra, né? Inclusive na limpeza ali tinha metade funcionários diretos, primarizados. Perfeito, metade primarizado. Então, acho que foi um trabalho muito bem feito. Por quê? Porque a gente conseguiu manter o nível de serviço, ter uma mão de obra mais especializada, com empresas estruturadas e com custo menor. Acho que para a companhia foi um grande ganho que a gente conseguiu construir ao longo desses 2 ou 3 anos. Mas para essa adaptação ali, Josimar, levou um tempo também, né? Levou, inclusive, a questão, o Christian vai se lembrar muito bem, da jornada parcial. Era um modelo que a gente não tinha, né? Existia um preconceito, né, muito grande, né? Por um prestador de serviço estar somente, né, 4 horas ou 6 horas ali na jornada, né? Então a gente ficou com muita dúvida, a gente testou, fizemos piloto em diversas lojas para ver se esse modelo, né, daria certo. Além da questão cultural, né, e de aceitação dos gestores de loja. Então foi um super desafio inicialmente, né? Tivemos ali, a gente vai lembrar, uma redução, né, uma otimização ali mais ou menos de 35%, né? Então foi uma otimização muito grande que foi feita, né, à época, né? E acho que os primeiros 4, 5 meses foi só para estabilizar a operação, né? Lembro também de um desafio, Cris, de 7 empresas, né, que nós tínhamos, e a gente estava implementando a questão dos indicadores, né? Então 7 fornecedores diferentes, né, para administrar. E existe uma complexidade, né? Cada um existe um nível de maturidade, a liderança, né, super consolidada no mercado, mas nem sempre você tem parceiros, né, num nível de maturidade como a liderança já estabelece hoje, né? Então esse primeiro desafio foi muito grande, né? E aí quando a gente estabilizou e iria focar nos processos operacionais, aí veio uma segunda Aí onda o de alto comando otimização. falou, tá indo muito bem. Tá indo Aí muito chama bem. lá, vamos lá que esses meninos estão com a vida fácil. E daí não tinha um outro Josimar para chamar, né? Aí vamos ter que botar a mão na massa e fazer de novo uma grande transformação. Acho que, voltando aqui no que o Josi falou, né? Tinha um apego muito grande, porque uma parte desse pessoal que era próprio, a mão de obra não era utilizada para limpeza, né? Tinha outras atividades que não faziam parte do escopo, né? Então a gente já começou o jogo com um obstáculo, com uma barreira, que é mudar a cultura, né? E agora nesse segundo momento, acho que aí o desafio ele já tinha sido superado, essa etapa da barreira, da aceitação, né? Quer dizer, então acho que a gente conseguiu construir com todo o time uma bela de uma parceria, né, Jô? Perfeito. Uma bela de uma parceria, então todo mundo estava comprado com a gente, e aí foi claro, com toda a complexidade, mas todo cuidado com as pessoas, né, porque também a gente tinha uma preocupação com esse pessoal de como é que eles são reinseridos no mercado, então isso a gente conseguiu realocar uma parte em outros contratos de empresas, né? E depois, quando cumpriu o prazo legal, algumas pessoas retornaram a trabalhar, né? Nessa segunda etapa, aí mudou um pouco o cenário, né? Porque a gente precisava escolher ali quais eram os parceiros que de fato iam entrar no game conosco, porque ali a briga era a briga de gigante, né? Então a gente tinha que escolher os mais preparados, né? E a liderança foi, para nós, Foi assim, afunilando e... A liderança foi a empresa que a gente entendia que era a mais adequada para estar conosco, né? E que bom que aceitaram esse desafio de mudança de modelo também, mas num cenário que talvez aqui a gente estava mais com a bola mais no chão, meio preparado, Legal. então... Mas se olhar para trás ali, né, Josimar?
como era quando você chegou ali junto com o Christian e hoje, fazendo uma analogia, Casas Bahia, se fosse um navio, hoje está navegando mais tranquilo. Tá navegando, a gente fala em cruzeiro, né? E a gente contar com um parceiro como a liderança que nos traz essa segurança de focar, né, na parte estratégica, né? Porque a liderança ela respira a operação, né? Tem a operação isso na veia, então, né, a gente fala assim, uma mão de obra que tem uma falta numa loja, né? Então, uma pessoa faltou numa loja, pra gente representa um absenteísmo de 100%, né? E a gente precisa ter resposta no mesmo dia dentro de um SLA que a gente entende que é super desafiador. Em 4 horas precisa ter alguém lá na loja, porque deixar de fazer, né, o trabalho de limpeza e conservação, isso impacta muito no processo e na experiência de compra, tanto do cliente e também dos nossos colaboradores. E essa resposta vocês têm, de fato, muito adequada. Então, isso nos traz uma tranquilidade que a gente sabe que estamos em boas mãos e a gente consegue focar no estratégico, né? Lembrando que também, tanto na área operacional quanto na gestão, também estamos otimizados, né? Então, estamos fazendo muito mais do que com menos pessoas, né? E aí, não tendo tanta preocupação na operação, a gente consegue focar aqui no estratégico. E saibam que do nosso lado aqui também é um prazer ter a Casas Bahia como cliente, né? A gente é um excelente cartão de visita e um parceiro também, né, extraordinário e que a gente só tem coisas boas a falar também de vocês como parceiros, tanto quanto gestores, quanto com empresa que nem se fala, né? E eu vi que você está com o livro do nosso gestor aí, do nosso diretor-presidente, Francisco Lopes de Aguiar. É bom que vocês já estão conhecendo um pouco da nossa história, da origem da liderança também, né? Quer comentar um pouquinho? Pô, a gente teve uma grata oportunidade de estar lá na sede da liderança, né? Conhecendo a estrutura. Estava até conversando aqui no bastidor com você. Nós ficamos bastante impressionados com o grau de controle e granularidade dos principais controles, né? Acho que é uma das empresas que eu conheci e que sem dúvida é a que tem mais controle. E aí não controla só o absenteísmo, mas controla tudo. Sim, né? tudo passa. Tivemos a oportunidade de conhecer o São Francisco. Acho que é uma pessoa que tem uma história muito, muito rica, muito bela, de empreendedorismo e uma pessoa muito corajosa que iniciou uma empresa com passos firmes, né? E o que eu achei muito legal é que mesmo a empresa hoje estando em outro patamar, ele mantém a mesma característica da empresa que ele começou, né? Quer dizer, valorizando aquele contratante que tem lá um recurso, né? Dando a mesma atenção que ele dá para uma empresa grande como é o Grupo Casas Bahia. Então, nós estivemos lá conversando com ele. Então, assim, foi super bacana. Legal. E a história dele, quem não tem o livro aí, não sei se está vendo. Aqui, acho que vale a pena você A gente mostrar. está presenteando pessoas especiais. Mas né, é uma história momento, linda, uma história muito bonita. Esse é o livro aqui do Francisco. E é interessante que a empresa completou em 2025 30 anos e o Francisco completou 70. Então 70 mais 30, fechou um número redondo, 100 anos 100 ali, anos né? de E uma história história muito bonita, né? E os filhos participando de todo o corpo diretivo também. E foi um prazer receber vocês lá na nossa sede em São José, em Santa Catarina. Obrigado, legal. Foi muito legal mesmo. E essa é uma característica nossa, né, quanto Grupo Casas Bahia, um pouco do DNA do Christian e nosso, de estar perto do parceiro, entendendo como que está funcionando a operação, visitando, né? A gente aproveitou para visitar as nossas lojas, ver como estava a operação e também estar próximo do parceiro, né? Então, manter essa boa relação com os parceiros estando próximo, isso ajuda muito a manter o negócio, né, de forma sólida, né? Perfeito, Legal. perfeito. Beleza, quero agradecer muito a participação do Josimar Castro aqui da Casas Bahia também, do Christian Cândido, enriqueceram muito assim o nosso episódio aqui, né? Tenho certeza que a gente teria mais coisa para falar aqui, muito tempo, né? Que vocês acompanhem a feira nesse dia de hoje, no dia 10, no dia 11 aqui na Infra FM também, para acompanhar as novidades que tem de mercado de facilities aí. E foi um prazer receber vocês aqui no nosso podcast e no nosso stand aqui na feira. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, Obrigado Josimar, pela oportunidade, viu? Valeu. A gente se vê em breve aí, com certeza. E essa parceria vai ser duradoura. Com certeza. Um Obrigado. abração. Valeu, Felipe. Para você que nos acompanhou em mais um podcast aqui da Liderança também, muito obrigado pela audiência e a gente volta em breve com mais um episódio para vocês.